Que banca maravilhosa! E um assunto que é extremamente importante, gente, crase. É questão certa de aparecer em uma prova CESP, tá? Isso aqui é muito importante. Então, nós temos o trabalho com o plural. A banca adora trabalhar o raciocínio com o plural. E aí, o que você precisa perceber? Quando você tiver, ó, vamos colocar aqui uma frase no singular, até para gente relembrar isso aqui. Se eu tivesse essa estrutura, referia-se à questão. Nesse contexto, eu tenho a questão, que é uma palavra feminina. Se eu tenho uma palavra feminina, eu tenho aqui na frente um artigo. Mas eu vou olhar para a regência. Quem se refere a. O verbo pediu uma preposição, eu vou juntar os dois e eu vou usar o acento indicativo de crase. Então, tem palavra feminina, tem artigo. Se o contexto pedir uma preposição, você vai usar a crase. Agora, eu não quero só que você decore, eu quero que você entenda o raciocínio que envolve o nosso plural. Sempre que você trabalha com o nome no plural, qualquer nome no plural, digamos que eu tivesse aqui a palavra mulheres, eu tenho a opção de não colocar o artigo. Eu posso usar mulheres gostam de chocolate. Mas eu tenho a opção de colocar o artigo. As mulheres gostam de chocolate. Quando você tem palavra no plural, você tem a opção de usar ou não o artigo. Eu posso dizer crianças gostam de bola. Eu posso dizer as crianças gostam de bola. Então eu tenho a opção de usar ou não usar o artigo. Mas eu quero que você entenda, não decora agora não. Eu quero que você entenda para você nunca mais cair em pegadinha. Quando você tem uma palavra no plural e você coloca o artigo necessariamente aparece no plural. Quando a sua palavra está no plural, se você coloca o artigo aqui, o artigo ele vai aparecer no plural. Você vai fazer as questões. Mas se nas opções você só tem o a no singular, quando ele coloca o a no singular, gente, significa que nesse contexto ele não colocou o artigo. Você tem apenas quem se refere a. Esse a que você encontra aqui na frente, ele é unicamente uma preposição. Quando você tem esse a no singular e a palavra seguinte aparece no plural, referia-se a questões, significa que nesse contexto o artigo não foi empregado. O a que você encontra ali na frente é apenas uma preposição, galera. E aí você pode até decorar toda vez que o a estiver no singular, seguido de uma palavra no plural, a gente até brinca, né? Singular com plural, crase nem a pau. Eu sei que eu nunca vou colocar o acento. Agora, por quê? Por que que eu não coloco? Porque aqui na frente, gente, ó, não tem o artigo. Se eu usasse o artigo, eu teria as questões. Quando o a está no singular, não tem artigo, é apenas a preposição. Grazi, eu posso guardar esse macete e aplicar a qualquer caso? Pode. Singular com plural, crase nem a pau. Nunca haverá o acento em qualquer contexto. Agora, muito cuidado, gente. Quando eu faço isso aqui, referia-se às questões. Sempre que você tiver plural com plural, tá vendo? As questões. Gente, eu tenho plural com plural. Se eu tenho plural com plural, nesse contexto, eu tenho o artigo. São as questões, as mulheres, as canetas, as crianças. Plural com plural, eu tenho o artigo. E aí eu vou olhar se o contexto pede a preposição. Quem se refere a. Se o contexto pede a preposição,
Eu tenho que juntar os dois, eu tenho que colocar a crase. A crase, nesse contexto, ela é obrigatória. Gente, leva isso para qualquer banca. Se o a estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural, crase nem a pau. Se eu tiver plural com plural, eu tenho o artigo. Se o contexto pede a preposição, a crase é obrigatória. Grazi, vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então vamos lá. O que nós temos na primeira questão? Gente, dá um ok para mim aí no chat. Tudo beleza? Olha o que a banca faz, gente. Primeira questão que apareceu recentemente na prova da Petrobras, galera. A banca trouxe atualmente a Petrobras está organizada como uma sociedade de economia mista. Submete-se às regras gerais. Submete-se às regras gerais. Gente, tá vendo? Ó, as regras, plural com plural. Se é plural com plural, as regras, eu tenho aqui na frente o artigo. Eu vou olhar para a regência. Quem se submete a. O contexto pediu uma preposição. Se ele pede uma preposição, eu junto os dois e coloco o acento. Nesse contexto, a crase é obrigatória. Guarda isso, gente, para qualquer banca. Plural com plural, eu tenho o artigo. Se o contexto pede a preposição, quem se submete a crase é obrigatória. Então ele fala o seguinte: é obrigatório o emprego do acento indicativo de crase no vocábulo as em as regras. Sim, é obrigatório. Por isso, essa questão é uma questão correta, perfeita essa estrutura. Agora, não pode confundir a situação 1 com a situação 2. Olha o que nós temos na questão 2. No trecho, correspondem a novas ansiedades. Agora, gente, o nosso a, ele está no singular. Há novas ansiedades. Agora eu tenho singular com plural, nem perde tempo. Singular com plural, crase nem a pau. Nunca haverá crase nessa situação. Então ele diz: nesse trecho, seria gramaticalmente correta a inserção do acento indicativo de crase no vocábulo a. Eu posso usar o acento aqui? Impossível. Não tem como. Quando é singular com plural, esse a é apenas uma preposição. Essa preposição veio do verbo corresponder. O que corresponde a. É a preposição sozinha, não tem artigo nessa estrutura. Tudo bem? Então eu já sei que essa questão 2 é uma questão errada. Singular com plural, crase nem a pau. Agora, gente, o raciocínio para a nossa questão 3, que caiu na prova do INPI, uma prova bem recente. Quando você trabalha com estas palavras, com o grupo do esta, este, isto. Quando você trabalha com o grupo do essa, esse, isso. Gente, essas palavras, elas são pronomes demonstrativos. Esta, este, isto. Essa, esse, isso. Diante destes pronomes demonstrativos, nunca ocorrerá crase. Nunca. Diante deles, você não coloca artigo, então você não usa crase ali na frente. Quando eu faço referia-se a essa questão, encontrei a palavra essa. Essa palavra essa é um pronome demonstrativo. Diante do grupo do esta, diante do grupo do essa, nunca
haverá o acento, tá? Nunca haverá o acento. Então, ele fala o seguinte: embora muitas pessoas do mundo de hoje sejam tentadas a gastar mais tempo em mídias sociais do que talvez deveriam, é o impulso das trocas linguísticas que as está levando a essa situação. Na frente do essa, pronome demonstrativo, você nunca vai usar o acento. Então, no segmento a essa situação, poderia ser corretamente inserido o acento indicativo de crase no vocábulo a, em razão da presença do pronome essa, impossível colocar o acento. Por isso, essa questão necessariamente é uma questão errada.